Seja bem-vindo. Obrigado, comandante, capitão Um Lars. prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo meu. É, Que legal, hein? Capitão do My Boy. isso mesmo, my Capitão do My boy. Boy. É. Eu andei vendo os resultados da semana passada aí. O My Boy andou lá pelo topo lá, né? O my boy teve uma regata impecável, né? Foi, né? Fazia muito tempo aí, e a condição estava ideal para o barco também. O time, nós já estamos com o time há bastante tempo, e então a sincronia funcionou de maneira perfeita. Largamos muito bem, a largada realmente foi excepcional, ajudou bastante. E aí ficamos na ponta ali. E com o vento na cara é sempre mais fácil, né? Gostoso, né? Outra coisa, outra coisa. Parabéns, hein? Obrigado, obrigado. Ô, Lars, eu gosto de, no começo, pedir para os convidados compartilharem um pouco da história da vela, né? Quando começou, aonde, quem que influenciou você Aham. a velejar no início da... Quando foi e onde foi? Conta pra gente. Eu comecei a minha carreira na vela com 6 anos de idade, velejando de Optimist. Fiquei apavorado no começo, eu tinha um medo danado. E meu pai foi bastante importante, teve um papel muito importante nesse momento de aprender a encarar os desafios e ir adiante. E passei por toda a carreira tradicional de um adolescente, né, ali na Guarapiranga, passando por Optimist, Pinguim, 420, 470. Tive a minha fase de windsurf também, Ah, não correndo. sabia, não sabia. Aliás, eu não sabia de nada disso aí. É, Você é um velejador nato, na verdade, né? eu já venho de uma família de Ah, muito tempo, né? O meu pai, curiosamente, ele foi influenciado pela mãe dele, né? A mãe do meu pai, a minha avó, ela velejava na represa Billings, quando era possível é? velejar lá. Tinha um sítio e tinha um barco 12 metros lá, Ah, de madeira, muito antigo, né? Estamos falando aí da década de 50, década de 60, que né? legal. Então a Então, família já era praticante da vela. já veio praticando bastante. Depois de um hiato, né? Eu passei por essa fase mais adolescente aí de vela. Tive um hiato aí dos 25 aos 35 anos aí, tendo filho, família, outras prioridades, Com certeza. mas ainda bem, tomei a decisão de voltar à vela e foi no momento que eu numa troca de projeto de trabalho, eu consegui juntar aí uma verba e entrar para a vela de oceano. Apesar de eu já ter velejado várias vezes como tripulante, eu tinha a tradição de participar como tripulante na Santos Rio. Já participei de 19 Santos Rio, Nossa, a grande maioria delas com o My Boy. E nela nós tivemos 2 vitórias de Santos Rio em primeiro lugar, 3 segundos lugares. Então, o My Boy aí conseguiu construir uma história interessante. E é a persistência, é aquilo que meu pai ensinou. A persistência faz tudo. que Né? legal, Lars. Parabéns. É, Que história bacana, hein? legal, Tem muita legal. coisa. Nessas outras classes monotipo, quando você velejava, você fazia as regatas também? Sim, sim, velejava regata, sempre na Guarapiranga e poucas vezes no mar, né? Uhum. Mas velejar no mar é outra coisa. Aqui atrás da gente, ou talvez um dos cenários mais fantásticos, né? É um prazer enorme poder participar aqui da Copa Mitsubishi, com, enfim, um público É verdade. especial, condições, às vezes são adversas, faz parte da vela, É. mas como final de semana passado, infelizmente não teve uma regata, mas estamos firme aí. Hoje parece que as condições vão estar muito melhores e estamos torcendo para conseguir fazer 4 regatas Quatro aí. regatas legais, É. né? Tem amanhã também. E que barco que é o My Boy? O My Boy ele é um Multimar 32, é um barco antigo já, ele é de 97. Ele ainda é um barco que performa bastante bem. Ele tinha, na época, um desenho muito à frente do seu tempo, tanto é que a classe acabou ganhando vários prêmios no momento do lançamento. Foi um projeto do Horácio Carabelli. E é um barco que ele tem uma peculiaridade, ele anda muito bem em ventos mais fracos, quando o vento está mais forte, ele apanha, né? E Ah, porque é um barco muito, muito leve. Por isso que no final de semana passado as condições também estavam um pouco mais leves, ajudou um pouco ao desempenho do barco, né? desempenhar legal, né? Exatamente. Você tem lá um balão simétrico ou assimétrico? Eu tenho um balão simétrico, a minha tripulação, que é quem realmente faz toda a diferença para nós, a gente treina fora da água, treina dentro da água também.
Tivemos uma passagem ali, é bastante bacana isso. A gente teve uma passagem pela Orc como classe. Hoje nós estamos correndo na RGS, mas talvez tenha sido um período bastante interessante, porque a gente conseguiu aprender muito com tripulações mais experientes nos pequenos detalhes, né? O bordo, aquele balé que é realizado a bordo, navegar bem, trimar melhor. Então, assim, a passagem na hora que levou a gente a buscar a excelência no uso do que o barco pode oferecer. E isso faz toda a diferença, né? Com certeza. Para quem está nos acompanhando e que não conhece bem os detalhes da diferença da Orc com a RGS, qual é, Lars? Conta pra gente rapidinho a diferença da categoria Orc para a RGS. A Orc, assim, talvez seja a coisa mais próxima à vela profissional que a gente tenha. Equipamento de ponta, você tem velas de carbono, todo o sistema de medição está vinculado a ser bastante. Ele é bastante complexo, mas tem por objetivo trazer na questão do rating, uma medição mais precisa, né? Lógico, isso requer que o barco esteja sempre atualizado, você tenha talvez trocas de barco com maior frequência para se manter atualizado com a regra, né? E a RGS é uma regra doméstica aqui do Brasil, mas ela busca ser mais aglutinadora em termos de tripulações e barcos, porque no Brasil a gente tem uma variedade de barcos muito grande. Então, e pelo custo também, manter-se na Orc é uma classe que acaba sendo mais cara, o investimento é maior. Então a RGS ela é mais amigável nesse sentido e a gente está muito feliz de estar na RGS nesse momento. A hora que a gente estava conversando semana passada com o Belotti, do Fitoervas, e a gente falou um pouquinho de tecnologia embarcada, né? Quer dizer, não só tecnologia de instrumentos, mas de material usado, né? Como você mencionou, as velas, o mastro, carbono, essas coisas todas encarecem muito mais. É verdade. Né? Mas é o que ajuda a aumentar a performance dos barcos, isso? Aumenta o desempenho, né? Mas até por isso que justamente na RGS você consegue, às vezes, com um bom time, compensar tudo isso, porque a questão de equipamentos não é tão importante. O sistema de medição ele é mais simplificado, então com um bom time e qualquer barco você consegue desempenhar bem. Legal, isso e é competitivo também, a galera na raia ali, principalmente na largada, tem a briga também na RGS, igualzinho, né? É verdade. Cruzar com o My Boy, vou pedir água. Você tem uma tripulação bem legal, eu já participei uma vez de uma regata junto com você, a seu convite, e fui embarcado lá no My Boy junto com vocês. E você tem uma tripulação que eu percebo que é bastante coesa, porque vocês velejam há muito tempo. Sim. Mas eu queria dar uma atenção específica aqui, especial. Depois eu quero te convidar para você bater um papo comigo lá no nosso estúdio aqui na Ilha Bela. Mas eu sei que você tem um projeto pessoal que você investe em velejadores juvenis, né? Para que eles se desenvolvam como velejadores e como cidadãos. Exatamente. Não é isso? Conta para mim um pouco essa história. Essa história começou, na verdade, com uma parceria informal ali com o pessoal do Grael, do projeto Grael no Rio de Janeiro. A gente trazia aqui para Ilhabela sempre um ou dois garotos a nossas expensas para fazer parte da tripulação, né? Porque os projetos que existem de vela, eles normalmente tratam de cuidar das crianças, dos alunos, até os 14 anos, mais ou menos. E dali, dos 14 aos 18, é uma fase muito crítica na adolescência, onde se você não der uma continuidade, pode percorrer a caminhos que a gente, na verdade, tem que tentar evitar, né? Então eu tinha esse projeto lá de trazer sempre um ou dois garotos, não dá para a gente ajudar mais, porque o barco é pequeno, né? Lá do Rio de Janeiro. E quando a escola de vela da Ilhabela foi aberta, a gente migrou a captação desses talentos aqui. É feito um processo seletivo, né? E aí a ideia é sempre pegar essa molecada dos 14 aos 18 anos e ensinar um pouco o que a gente conhece da vela, de barco, de trimagem, mas também sobre companheirismo, sobre o que é o trabalho em equipe e, quem sabe, ajudar um pouco a fazer um cidadão melhor, né? Que legal. Quando vai chegando lá perto dos 17, 18 anos, a gente sempre pede, agora vocês nos ajudem a achar a próxima geração, né?
E tem funcionado bem. Já passaram praticamente 20 garotos aí nessa jornada. Nesse momento nós estamos com 2 garotos ali, o Joãozinho e o André, e estamos indo bem. E eles acabam se entrosando com a equipe, fazem parte de tudo, vêm jantar com a gente, vêm correr regata fora também. E é uma parceria com os pais também, né? Isso é muito importante. Ah, Então, você tem o consentimento dos pais, eu, claro, eu eles tenho. são menores de idade, então você precisa Exatamente. ter. A gente toma o cuidado de ter o consentimento, mas também o companheirismo dos pais em comprar a ideia para que eles incentivem isso também. Que legal, parabéns, viu? Legal. Eu fiquei sabendo dessa sua iniciativa, eu fiquei bastante orgulhoso de você, eu diria. E eu acho que assim que todos pudessem, de uma certa forma promover e replicar esse teu modelo, porque a gente, de modo geral, podemos dizer sempre que falta mais tripulante do que Exatamente. sobra, né? Exatamente. Então, poxa, com tantos atletas mirins saindo da escola de vela, que eles vão lá até os seus 14 anos, Uhum. né? Darem continuidade a essa experiência no mar, junto com outras pessoas. Tem outras histórias aqui que o Belotti estava até comentando, um tripulante, eu não me recordo o nome, mas exatamente uma história muito similar a essa. Foi lá dentro do Fitoervas, conheceu empresários lá dentro, Aham. ele acabou se tornando também um empresário, tem uma hamburgueria na Ilha Bela. Então, eu acho que isso é bacana de modo geral, porque assim, a gente consegue juntos, porque são oportunidades para nós e para eles também, né? Sim, Porque a sim. gente também Uhum. aprende com isso, É né? claro. Uhum. Ajudar essas pessoas, todos, né? Porque na verdade a gente ajuda todo mundo que está no barco. Isso é uma característica do velejador, né? Entre a nossa tripulação, tudo bem que na raia lá tem a competitividade, mas a gente sabe que se precisar de uma ajuda, a gente vai ajudar o barco que está do Sim, sim. lado. Em terra também a gente é uma família, né? Então isso faz uma grande diferença, né, para a É, vela. E você está ajudando a preservar esse legado também da vela. eu acho que tudo acaba convergindo nas mesmas coisas, e às vezes no trabalho a gente encontra isso, né? Então, o que você falou é segurança em primeiro lugar sempre, É. né? Não é só de vez em quando, mas esse é um ponto importante. O ponto importante é também formar o bom cidadão, com valores morais, que possa conviver bem, né? E preparar para um profissional, né? Depois dos 18, que se torne um velejador profissional, um marinheiro profissional, possa viver disso, se não de outra coisa, mas dentro dos valores que a vela pode proporcionar. Que legal, Lars. Parabéns, viu? Mais uma vez. Qual que é a expectativa para esse final de semana do My Boy? Ah, nós estamos animados, né? Depois de um sábado passado excelente, o vento se mantendo ali no vento médio de 10 nós, ao redor disso, a gente espera fazer uma boa regata. O equipamento está todo em ordem, né? A gente nunca sabe quando pode quebrar alguma coisa, É, mas tá todo em ordem e o time está bastante animado para esse final de semana é. aí. Tava limpando o fundo, você me falou. A molecada tá lá limpando o fundo embaixo. É. Tem que deixar o fundo limpo. Então agora Velejar com craca não dá. não dá, né? Isso é uma É, coisa importante, né? Nós, velejadores, precisamos deixar sempre o barco em dia, porque isso tem a ver com a segurança também, sim, né? sim, sim. Em regatas longas, por exemplo, a Santos Rio, que é uma regata que eu adoro, é uma regata de 2 ou 3, 4 dias, mas a preparação demora um mês, né? Então é muita preparação, planejamento. É outra frente que essas regatas longas que eu adoro pessoalmente, são bastante interessantes, porque ajuda na disciplina do planejamento. Que Né? regatas que estão no calendário para esse ano do My Boy? Nós vamos participar da Mitsubishi, da Santos Rio, com certeza, Semana de Vela. Estamos pensando ainda se vamos no Brasileiro agora em abril, mas por questão de viagem, é trabalho, Que né? vai ser em Búzios? Vai ser em Búzios, que Aham, é agora, daqui a um mês. aham. Mas eu estou vendo pouca possibilidade da gente conseguir participar esse ano lá por causa da distância e por conta de compromisso profissional de várias De vários pessoas. tripulantes. É, Semana de vela, com com certeza, certeza vai estar estamos aí. presente. Se cruzar com a gente, água. E agora é segurar a posição que vocês conseguiram conquistar na semana passada, né? É isso aí. Continuar. Vai ser um É desafio. só fazer igual todas as vezes e vai dar certo. Parabéns mais É. uma vez. Quero agradecer pelo seu tempo. Vou liberar você para se preparar ali para sua largada. Obrigado, E Ale. vamos fechar aqui do jeito que a gente costuma fechar. Tudo isso aqui acontece porque. Que o vento nos conecta. Aí, Lars, obrigado. Boa regata. Muito obrigado pela sua conversa. Adorei Sim. conhecer mais sobre sua história. Nos vemos na raia.